Olá pessoal, eu sou Renata Beranger, eu sou médica infectologista, sou especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Hoje aqui no meio do carnaval eu resolvi mudar minha pauta de assunto para falar de meningite. Eu acho que todo mundo deve estar acompanhando. Nós tivemos o falecimento de uma criança de 7 anos que foi o neto do ex-presidente Lula. Isso teve uma comoção nacional, ficou todo mundo muito preocupado e eu queria começar o vídeo falando que nós não estamos em surto, não tivemos aumento de casos de meningite, então ninguém precisa sair correndo para vacinar o filho, para querer fazer a vacina, porque foi um caso triste, horrível, mas isso não vem acontecendo rotineiramente, não temos um aumento do número de casos. Então eu queria começar falando para vocês o que é a meningite. Então, a meningite é o que? A inflamação e a infecção das nossas meninges. O que são as meninges? As meninges são umas capinhas, umas películas que envolvem o cérebro e toda a nossa coluna espinhal, e por ali passa um líquidozinho que é chamado de líquor. Então, quando a gente tem alguma infecção e bactéria, vírus ou fungos vão parar lá nesse lugar, acontece a meningite. Então, a gente já falou que tem vários tipos de meningite, mas qual que é a mais conhecida e a mais temida pelas pessoas, né? É a meningite bacteriana, e dentro dessas meningites bacterianas, a mais temida e a mais conhecida é a causada pela Neisseria meningitidis, que é a mais conhecida como meningococo. Então, quando a gente ouve falar de meningite meningocócica, é quando todo mundo fica nervoso porque não sabe direito como pega ou como é transmitida, e aí vem toda uma comoção novamente. Então, uma pergunta muito frequente é: como eu pego a meningite? Então, assim, às vezes é um pouco difícil explicar, mas vamos lá com calma. Grande parte das pessoas são apenas portadores assintomáticos. Então, o que é isso, ser um portador assintomático? É quando você tem a bactéria, então geralmente ela fica alojada aqui na garganta, no trato respiratório superior, ela fica ali quietinha e não causa doença absolutamente nenhuma. Então, assim, a gente não fica fazendo exame, pedindo aqueles suaves e tudo para saber se a pessoa tem ou não tem. Ela tá lá quieta, não tá causando nada. E isso, felizmente, acontece na maioria dos casos. Em alguns poucos casos, essa bactéria consegue, então, causar a infecção e sair só aqui da garganta e parar lá, como eu falei, onde a meningite acontece, nas meninges, causando inflamação e infecção. E aí, por que isso acontece? A gente não consegue saber exatamente quem vai desenvolver a meningite ou não. Então, em algumas pessoas a gente sabe que é mais fácil disso acontecer. Então, nas crianças, né? Então, lá até 2 anos de idade, em pacientes imunodeprimidos com alguma deficiência na imunidade, quem tem algum problema no baço ou ele teve que ser retirado, ou quem toma algum imunossupressor, algum quimioterápico, corticoide. Então, nessas pessoas é mais fácil de acontecer realmente a infecção. E quais são os sintomas da meningite? O principal é febre, dor de cabeça, rigidez da nuca, que a gente chama, então as pessoas sentem muita dor a fazer esse movimento, assim, a tentar encostar o queixo aqui no tórax, vômitos, náuseas, e em casos mais graves a pessoa perde a consciência, pode ter crise convulsiva.
E às vezes o intervalo do aparecimento da febre até esse quadro mais grave é muito rápido, em questão de horas. E quando essa bactéria, né, o meningococo, consegue chegar na corrente sanguínea, é um quadro muito rápido, fulminante, que a pessoa pode realmente morrer em 5, 6 horas. E nesses casos onde a bactéria vai para o sangue, aparecem manchas vermelhas que são as chamadas púrpuras. E essas púrpuras podem ter uma evolução muito ruim, causando a necrose, que é o quê? Quando os tecidos quase se desfazem, assim. Então, em alguns casos muito graves, a gente tem que fazer amputação de pernas, de mãos, de dedos. Realmente são casos muito agressivos. E qual que é o tratamento, né, da meningite? São antibióticos específicos. Então, quando chega um quadro suspeito, quando a gente nem tem certeza ainda se é ou se não é, porque para ter certeza a gente precisa fazer o exame da punção lombar, que é a retirada do líquidozinho da espinha aqui atrás, e às vezes isso demora um pouquinho, ou às vezes o paciente está tão grave que a gente nem consegue fazer esse exame, a gente já inicia o antibiótico precocemente, já na suspeita, e depois a gente descarta, tudo bem, a gente fez aí 1 dose ou 2 doses do antibiótico, mas é importante que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível. Então, falando um pouquinho mais sobre o meningococo, ele tem 5 tipos diferentes, né, que causam essas meningites. Os sintomas são os mesmos, mas eles têm algumas diferenças entre si. Então, eles são o sorogrupo A, B, C, W e Y. Então, assim, dependendo da região, do país que você tiver, você vai ter maior chance de ter a meningite por algum determinado sorogrupo. Então, aqui no Brasil, mais de 70% das meningites são causadas pelo sorogrupo C. A melhor maneira de se prevenir a meningite é com a vacinação. Então, desde 2010, a gente tem disponível na rede pública de saúde a vacina contra o meningo C. Então, para crianças até 2 anos de idade, são feitas 3 doses. E essa vacina, ela é muito boa, porque ela tem a capacidade de imunizar, né? Então, de funcionar em 95% das pessoas em quem ela é aplicada, e ela tem muito poucos efeitos colaterais. Então, assim, hoje em dia não se tem mais desculpa, não se tem mais motivo para não vacinar as crianças contra o meningo C. E isso aconteceu desde 2010, a gente vê uma queda abrupta nos casos de meningite meningocócica aqui no Brasil. Então, alguns casos que a gente tem visto é do meningo B. Então, o meningo B é responsável por menos de 20% dos casos, mas como todo mundo já está vacinado para o meningo C, o que vai acontecer são os casos pelo meningo B mesmo. Então, essa vacina não está disponível na rede pública de saúde, mas em clínicas privadas ela está. Então, o que eu aconselho aqui é que cada um converse com seu pediatra, converse com seu médico, converse com o infectologista e veja a real necessidade de se aplicar essa vacina. Vai. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a meningite. Então, vamos incentivar a vacinação, diga sim à vacinação. E é importante que, se você gostou, você compartilhe esse vídeo, você curta e se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado, porque sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Obrigada. Eu ia falar boa noite mesmo. Tchau!